Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, a Imaculada Conceição. Meu dileto ouvinte e internauta, que alegria estarmos juntos nesta manhã de sábado, lembrando o amor dela, da Imaculada Conceição por nós, padroeira da nossa diocese de Formosa, padroeira da nossa catedral. Nosso abraço a toda a nossa comunidade diocesana, nossos sacerdotes, nosso povo, nossos religiosos, seminaristas e consagrados, povo de Deus, e a todos vocês, irmãos e irmãs, que formam conosco todos os dias essa grande família do programa Oração da Manhã, que extrapola as fronteiras da nossa diocese. Como é bom encontrar você em diversos lugares, que vem dizer para nós: eu escuto o seu programa, eu rezo com o Senhor. Muito obrigado. Nós formamos esta família orante para não perdermos o rumo da nossa fé, para meditarmos sobre temas bonitos da nossa cristandade católica e para mantermos de pé a unidade da Igreja, unida ao Santo Padre Papa Leão XIV, nosso bom pastor que nos conduz com tanto carinho, com tanto amor, nossos bispos, nossos sacerdotes. A vida cristã é bela, mas não é isenta de dificuldades. Quem decide viver com fidelidade a Deus, mais cedo ou mais tarde, experimenta incompreensões, críticas e rejeições. Isso acontece onde? No matrimônio, na família, na vida religiosa e consagrada, na vida sacerdotal, na vida episcopal. Quem decide a seguir o Cristo precisa estar preparado para os momentos de incompreensões, momentos de críticas, momentos de rejeições. Por isso eu trago para você com muita humildade nesta manhã um humilde tema: permanecer firme mesmo na rejeição. Nem sempre o bem será compreendido, nem sempre a verdade será acolhida, nem sempre o testemunho cristão será valorizado. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para você, que é uma pessoa leiga, para você que é religioso, religiosa, consagrado, para você sacerdote, para você, meu irmão bispo idoso, ou que está caminhando para a emeritude. Às vezes nós achamos que somos insubstituíveis. Isso é pecado, isso é orgulho. Sabe quando eu aprendi isso? Com minha mãe. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe falou para mim que iria morrer, que estava com câncer. E morreu quando eu tinha 11 anos e pouco. E ela dizia: a mamãe vai, mas a mamãe não é absolutamente necessária para que você viva e seja feliz com seus irmãos. Olha que verdade. Ninguém é absolutamente necessário nesse mundo. Então, às vezes você fica chateado porque o padre, o pároco te chamou e pediu a direção do apostolado da oração, da Legião de Maria, ou de outro trabalho na igreja, dessa ou daquela pastoral, que você está ali há tantos anos. Aí você fica triste. Você acha que está sendo rejeitado. Não. Nós na igreja precisamos estar sempre abertos à vontade de Deus, na vontade de quem nos pastoreia. Isso acontece também com o padre, que o bispo precisa que ele deixe aquela paróquia, às vezes não está bem na paróquia, está sofrendo, mas está ali agarrado. Ou está muito tempo na paróquia e não quer sair. Aí fica chateado, fala mal do bispo, fala mal dos colegas, fala mal do conselho da diocese. Que bobagem. Às vezes o bispo, que não quer entregar a diocese. Nós tivemos casos no Brasil, na história da Igreja do Brasil, de bispos que não queriam entregar a diocese quando chegou o tempo. Não. O Papa não faz a vontade dele. O Santo Padre,
ele trabalha numa comunhão com Deus e naquilo que a igreja foi estatuindo ao longo desses 2000 anos, como deve ser a vida, a dedicação do sucessor de Pedro. Nós, bispos, não podemos fazer o que a gente quer. Nós temos que obedecer os documentos da igreja, o ordenamento canônico litúrgico da igreja fundamentado na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério. O bispo não pode ser agarrado à sua diocese. Se o Santo Padre precisa do bispo numa outra missão, tem que ser aberto. Isso é bonito. Mesmo que você vá para um lugar que você nunca desejaria ir, mesmo que o bispo te transfira, meu querido padre, para um lugar que você não desejava ir, não deseja. Vá e tudo vai dar certo. Porque quando nós obedecemos, a gente não fica com essa bobagem. Não, o bispo está me rejeitando. Meu pai e minha mãe estão me rejeitando porque não quer que eu leve adiante esse namoro, porque não vai dar certo. Olha que besteira. Quantos casamentos desastrosos, porque a filha, o filho cabeçudo, não foi capaz de escutar o pai e a mãe que está vendo o abismo onde vão entrar. Falta de obediência. Não foi capaz de permanecer firme. E você acha que está sendo rejeitado e não está. E nós precisamos também estarmos preparados para as rejeições. Eu lembro de um bispo amigo meu que já está emérito, quando ele chegou numa diocese, uma diocese totalmente tomada pela teologia da libertação radical. Quando ele chegou, um bispo muito fiel à igreja, na primeira reunião do clero, não estava só o clero, mas estavam também as religiosas, e uma religiosa o saudou dizendo, elogiando a sua educação, o seu jeito, mas dizendo que ele não era bem-vindo à diocese, porque ele não tinha a linha que eles tinham. Entre aspas, a linha de um pequeno grupo que manda. E às vezes você chega numa paróquia, numa diocese, você acha que ali tudo está tomado pela teologia da libertação, mas são algumas cabeças que mandam. E vai emperrando o processo. Pode olhar. Onde tem essa radicalidade que espanta a espiritualidade, que espanta a adoração, que espanta a devoção, igrejas vazias, vocações zeradas. O bispo foi rejeitado, mas ele disse, olha, estou aqui porque o Santo Padre me pediu para vir. Eu estou aqui. E fez um bom trabalho. Depois de muito tempo, saiu de lá, foi para outro lugar, onde também fez um bom trabalho. Obediência. E é claro que quem vive a santidade, quem vive na verdade, nem sempre será compreendido, gente. Precisa ter essa concepção. Às vezes o pai e a mãe vê o erro da filha, do filho, e não quer ser incompreendido pela filha, pelo filho ao chamar atenção. Não é assim. Porque nem sempre a verdade será acolhida. Nem sempre o testemunho cristão será valorizado. Há momento em que o fiel se sente deslocado, dentro da família, no ambiente de trabalho, nas amizades, dentro de contextos sociais e dentro do conjunto humano das atividades da nossa igreja. Agora, essas rejeições à verdade, a quem proclama a boa nova com coerência, não é uma novidade. São Justino, mártir no século II, cuja memória é dia 1º de junho, um dos primeiros defensores da fé católica, da fé cristã, entregou sua vida e preferiu permanecer fiel à verdade do Evangelho. Ele ensinava que a verdade não depende da aprovação dos homens, mas da fidelidade a Deus. São Pedro disse isso, prefiro obedecer a Deus aos homens. Assim, talvez você já tenha sido mal interpretado por tentar fazer o bem. Talvez já tenha sido criticado por viver sua fé. Talvez tenha sentido solidão a escolher o caminho certo.
Não desanime. A rejeição não é sinal de fracasso. Muitas vezes é sinal de fidelidade. Santa Joana d'Arc, século XV, jovem, simples, francesa, incompreendida e perseguida, permaneceu firme porque sabia que a sua missão vinha de Deus. E ela dizia: Deus primeiro servido. Servir primeiro a Deus, não aos homens. Que expressão forte e simples. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nem sempre seremos compreendidos, mas estaremos no caminho certo. Não negocie sua fé por aceitação. Não abandone a verdade por medo da rejeição. Não desista do bem por causa das dificuldades. Quem permanece fiel, mesmo nas provações, amadurece espiritualmente. E Maria, que invocamos neste mês de maio e também neste sábado, experimentou momentos de incompreensão, mas permaneceu firme na confiança. Assim também seremos nós. O evangelho de hoje continua sendo o capítulo 15 de João, 18, 21. Jesus nos ensina: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. E acrescenta: se fosseis do mundo, o mundo gostaria do que lhe pertence. Depois afirma: mas porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. E odeia mesmo. Todos nós. Só o fato da gente aderir à fé católica, nós já vamos sendo odiados. E muito odiados. Eu me lembro do Santo Padre, o Papa Bento, certa vez que foi à Alemanha, fez lá uma crítica a um personagem religioso aí, fundador de uma grande religião. Não foi uma crítica, fez um relato histórico, citando um rei. E o Papa foi perseguido. Exigiam que ele pedisse perdão. Ele: não, eu peço desculpa se vocês se ofenderam com a minha palavra que vocês não compreenderam, então desculpa, mas perdão não. Ele falou a verdade. E essa verdade está sendo confirmada ao longo desses últimos 20 anos. Porque quem é de Deus não está pregado no mundo. O mundo quer uma igreja light. O mundo quer uma igreja oba-oba. O mundo quer um cristianismo esmaltado pelas coisas do mundo. Mas esse não é o cristianismo que agrada a Deus. Essa não é a igreja que agrada a Deus. A igreja que agrada a Deus é aquela que é perseguida, que é odiada pelo mundo. Aquela que é incompreendida. E nós nunca vamos voltar atrás. Porque o Senhor é o Senhor de nossas vidas. As palavras não são para nos assustar, mas pelo contrário, para nos fortalecer. Cristo nos prepara para não desanimarmos diante das dificuldades. Eu sei que tem muitos sacerdotes que não podem pregar as verdades da teologia moral da igreja, do catecismo, porque são incompreendidos e às vezes não têm um respaldo para dizer coragem. Nós estamos nesse tempo do relativismo. Muita gente quer que a igreja agrade o mundo. Uma pregação em cima do politicamente correto. Você não pode criticar as estruturas de injustiça, não pode criticar o governo corrupto, não pode criticar as autoridades corruptas, agressivas, que torturam, que tiram a liberdade. Você tem que ficar ameno. Não, esse não é o comportamento do cristianismo, nem da igreja. A igreja, ao longo dos tempos, nós tivemos homens e mulheres santos, bispos, sacerdotes, papas que deram a vida em cima da verdade. Nós não podemos agachar diante desses que querem um cristianismo ideologizado, um cristianismo comercializado. Essa não é a nossa fé católica. Nossa fé católica é a cruz. Se a gente tiver que ir para a cruz por causa de Cristo, nós vamos com alegria, cantando salmos como foram cantando os nossos mártires.
Os covardes se aliam com o mundo. Infelizmente, tem muita gente covarde dentro da igreja que se alia às ideologias desse mundo e acha que você, sendo complacente com as ideologias, você está fazendo bem. Não está. Porque os que estão vivendo assim na igreja não estão sentindo bem, não estão confortáveis. Lá dentro da consciência tem uma pequena cigarra de Deus dizendo: você está comprometido com aquilo que passa, porque você perdeu a fé na Eucaristia, perdeu a fé na devoção à Nossa Senhora, perdeu a fé na eternidade. Pensemos nisso. Vamos terminar com a nossa oração. Senhor Jesus, fortalece-nos nas provações. Quando formos incompreendidos, dá-nos paciência. Quando formos criticados, dá-nos serenidade. Quando formos rejeitados, dá-nos fidelidade. Não permitais que abandonemos o bem por causa das dificuldades. Sustenta aqueles que hoje sofrem por causa da fé. Dá-lhes, Senhor, coragem para permanecermos firmes até a morte. Salve Maria Imaculada, e viva Cristo Rei, e que o Espírito Santo nos ilumine e desça sobre nós sempre, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado, abençoado dia do Senhor para você e os seus, assim seja.